pela vida em Jesus, eu coopero. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, e nós vamos ler um verso apenas, o verso 8. Primeiro Reis, capítulo 19, verso 8. Eu leio aqui na minha versão, você acompanha aí na sua. Diz a palavra de Deus: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Meus irmãos, se existe algo que está presente na mensagem do Evangelho de Jesus, este algo é a vida, ou é vida. É disso que o Evangelho fala o tempo inteiro. É disso que a mensagem de Cristo proclama, ou é isto que a mensagem de Cristo proclama, do início até o fim. Jesus disse a seu respeito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 14, verso 6. Já o salmista, quando vai se referir ao Senhor, ele diz: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Salmo 36, verso 9. A grandiosa notícia que está presente no Evangelho é que nela nós encontramos a solução para o estado mortal em que está a alma do homem. E nela também nós vislumbramos a cruz de Cristo, o único meio de pagamento da dívida do pecado dos homens para com Deus. E nós vamos agora identificar estas duas verdades que estão contidas na mensagem do Evangelho, no texto que nós lemos. E como eu disse pela manhã, o profeta Elias é um dos personagens da Bíblia que mais me toca. E ele tem muito a nos ensinar. E ele tem muito de nós e deveria ter em nós muito dele. E essa é uma das coisas que me fascina e que me instiga a estudar cada vez mais este homem de Deus chamado Elias. E no texto que nós lemos, no seu contexto, apenas para que os irmãos entendam, Elias ele sempre foi muito perseguido pelo rei Acabe, né, e pela sua esposa Jezabel, principalmente por Jezabel, que era seguidora do deus Baal, e também acabou conduzindo seu marido, que era fraco, e acabou sendo conduzido não só religiosamente, mas também politicamente, militarmente, pela sua esposa. Ela era quem mandava, ela era quem governava, e por isso que Israel estava de ponta cabeça. E de tanto perseguir Elias, ele entrou no que nós podemos chamar de depressão, ou ele entrou numa tristeza profunda. E aí ele se encontra aqui numa caverna e está totalmente desiludido da vida. Ele está totalmente triste com toda essa situação, a ponto de pedir a Deus que lhe tire a vida. E aí, nesse momento de tristeza, de agonia, de solidão profunda, Deus decide agir. Deus decide mais uma vez aproximar-se de Elias e mostrar que ele não estava só, e nem que ele era o único. E aí é uma das falhas
de Elias, porque ele vai pensar que ele era o único. Inclusive ele ora ao Senhor, dizendo ser ele o único. E aí, numa dessas passagens, Deus diz para ele que havia ali, além dele, mais 7.000 pessoas. Elias não estava só. Mas a solidão e a sensação era que ele estava sozinho. Ele estava carregando piano. Então esse é o contexto do texto que nós lemos agora. E é quando esse anjo vem e oferece ao profeta alimento e água. E aí nós precisamos entender, dentro desse texto, as verdades do Evangelho. E a primeira delas é que Cristo, ele é a água e que Cristo é o alimento da alma. E eu queria que você pensasse e refletisse que toda a força suprida a nós por nosso Deus, que é gracioso, que é misericordioso, essa força que é nos dada por Deus, ela deve ser utilizada para o seu serviço no reino de Deus e nunca para a libertinagem e nunca para a nossa própria vaidade. Quando Elias encontrou o pão cozido sobre as pedras e também a botija de água que estava ao seu lado, ele comeu e diz o texto que ele também bebeu. E a Bíblia vai dizer que com a força dessa comida, com a força que essa comida gerou nele, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Seria bom se tivesse a receita desse pão para nós, né? Já pensou? E Elias estava desanimado, como eu disse, a ponto de pedir a morte ao Senhor. A gente vê isso aí no capítulo 19, que nós lemos no verso 4. E o desânimo do trabalho penoso que o profeta estava passando começava a pesar nos seus ombros. E esse desejo de morrer. E aí há quem diga que ele aqui estava querendo suicidar-se. Não é isso. Porque um judeu fiel, um judeu que ama e pratica a lei, ele sabe que o suicídio é algo que afronta a Deus. E o suicídio por esses motivos. E aí ele pede a Deus, ou que deveria ter morrido. E a mesma coisa ou a mesma oração que Jó faz ao Senhor, quando ele amaldiçoa o dia em que nasceu. E o outro profeta é Jeremias, que nós acabamos de ler há pouco o texto que Rúbia leu. Ali Jeremias amaldiçoa o seu dia, onde ele queria que o ventre da sua mãe fosse a sua sepultura. Ele não queria ter nascido. Ele não queria estar vivo. E um anjo, então, chega até onde Elias está e lhe oferece aquela comida, lhe oferece aquela bebida, e isso renova o vigor e restaura as forças do profeta. E aí eu queria que você pensasse juntamente comigo, não é exatamente o mesmo que ocorre com um homem que está distante de Deus? Quando o homem está longe de Deus, o que é que a gente percebe desse homem? Ele se torna sem forças, ele se torna sem vigor, ele se torna um ser que não tem nenhum sentido na sua vida. Pelo menos se a gente for estudar e for conversar com uma pessoa que não tem esse relacionamento íntimo com Deus, nós vamos verificar que ela sempre vai sentir um vazio, ela sempre vai sentir uma falta de algo na sua vida que lhe dê sentido à vida. E a este vazio, ou melhor dizendo, a esta necessidade de Deus, Calvino vai chamar isso de senso de religião, onde o homem já nasce com esse propósito. Por isso que Calvino diz que essa ideia do ateísmo é uma ideia fanática, é uma ideia pecaminosa do homem, que não tem sentido algum. Quando o homem decide não crer em Deus, ele decide por conta própria e porque não quer enfrentar esse Deus que tanto lhe afronta internamente. Então, para ele é muito mais fácil
desacreditar desse Deus. Mas isso é um outro assunto. E a Bíblia vai nos assegurar que todos os homens, são todos pecadores. E justamente por essa razão, e por isso eles foram separados de Deus. E é exatamente aí, nesse ponto da separação do homem com Deus, ou do homem de Deus, que a mensagem do Evangelho resolve esse problema. E Jesus, ele se apresenta primeiramente como sendo o quê? O pão do céu. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler alguns textos hoje à noite. João, capítulo 6. E vamos ler dos versos 29 até o verso 35. Você acompanha aí na sua Bíblia. João, capítulo 6, versos 29 ao 35. Diz o texto: Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Eu sou o pão do céu. Jesus se apresenta como a única comida capaz de saciar a fome da alma. Só Cristo é capaz de nutri-la e fazê-la vivê-la eternamente. O pão trazido do céu pelo anjo, que foi servido ao profeta, lhe deu vigor para caminhar por 40 dias e por 40 noites. Mas Jesus diz: Eu sou o pão do céu. Aquele que come de mim jamais voltará a ter fome. Mas o pão do céu, ele se encarnou em uma pessoa. Ele é suficientemente poderoso para ressuscitar a alma morta dos pecadores que assim creem nele. O pão da caverna é ilustrativamente um tipo de Cristo. E é deste vigor que fala o Evangelho, desse vigor que foi dado ao profeta, dessa força restaurada que foi dada ao profeta, que a Bíblia vai falar e aqui a mensagem do Evangelho vai se referir. Outra afirmação de Cristo a respeito de si mesmo. Ele diz: Eu sou a água viva. Abra sua Bíblia de novo no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38. João, capítulo 7, 37 e 38. Diz o texto: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora há pouco, no período de louvor, foi citado referência às águas, a esse rio. E é exatamente disso que Cristo está falando. Aquele que crer em Cristo, que antes tinha sua alma sedenta pelo pecado, que antes tinha sua alma seca pelo distanciamento de Deus, ele agora, quando crer em Cristo, dele, do seu interior, é extinto essa sequidão e dele passa a jorrar rios de água viva, de água límpida, de água transparente, um rio cujas correntes jamais terão fim. E é exatamente esse rio que Jesus se compara, a este rio que Jesus se compara,
Cristo se apresenta como sendo a única bebida capaz de saciar a sede da alma humana. Só Cristo é capaz de dar vigor à alma sedenta do pecador. A água trazida pelo anjo, que foi dada ao profeta, lhe deu vigor, mas apenas Cristo, a água viva, faz fluir dentro de nós rios de água viva. E esse contexto do texto de João que nós acabamos de ler, ali naquele momento, quando Cristo se apresenta como a água viva, era o último dia e o mais importante dia da festa dos tabernáculos. E tinha um ritual nessa festa, que no último dia, as pessoas, juntamente com alguns sacerdotes, iam até o tanque de Siloé e enchiam uma espécie de botijão de ouro, e com essa água do tanque, que dizia-se ser milagrosa, e eles carregavam essa água até o templo. E esse processo de pegar a água e de voltar com a água até o templo era feito numa espécie de procissão. E as pessoas iam cantando referentes à água que limpa, referente à água que purifica. E aí, na volta para o templo, Jesus se apresenta para a multidão e numa voz alta e num grito que destoa de toda a multidão, Jesus diz: aquele que tem sede, né, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E essa é a coragem de Jesus. Eu fico imaginando quem estava ali do lado, ouvindo um judeu, né, gritando: quem tem sede, vem a mim e beba. Onde todo mundo estava ali, meio que acompanhando aquele ritual religioso de anos, daquele botijão de ouro cheio de água guiado pelos profetas. E Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu queria que você pensasse nesse convite maravilhoso, nesse convite divino que Cristo faz, meu irmão e meu amigo. Que luz magnífica se acende no túnel de uma vida de pecados, quando Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Apenas a água do céu pode saciar a sede de uma alma pecadora. E a segunda verdade que há no Evangelho, e que é proclamada na mensagem do Evangelho, é que a cruz, ela é o único meio de pagamento de pecados. E o texto que nós lemos de Elias, da história de Elias, diz que após comer, o profeta saiu caminhando e ele andou. E diz o texto que ele andou muito. Cerca de 320 quilômetros era o que separava Berseba, onde ele estava, até o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, que foi para onde ele foi. E ele fez esse percurso de 320 quilômetros aproximadamente em 40 dias e 40 noites, caminhando e andando sem parar. E aí, se alguém do corre aí está me assistindo, faça as contas em tempo, né? Faça as contas aí de quanto esse profeta andou. E tudo isso foi motivado, né? O pão que veio trazido pelo anjo, a água que o anjo trouxe, foi quem serviu aí de combustível para Elias. E o texto, meus irmãos, vai apresentar Elias, como eu disse, como um homem rendido ao cansaço, rendido ao terror da perseguição, a ponto de pedir para morrer, como nós falamos. E repentinamente, após alimentar-se e dormir um pouco, ele acorda com vigor e acorda com as forças renovadas. Bem mais do que isso, ele acorda com vigor e com as forças transformados. O homem sai caminhando pelo caminho que Deus o enviara. E aí nós voltamos agora para Cristo de novo. Cristo se apresenta como a água viva. E Ele é a água viva. Cristo se apresenta como o pão do céu. E Ele é o pão do céu. Mas há uma cruz no Evangelho. E é justamente nessa cruz o lugar onde as contas são pagas.
É ali onde tudo é quitado. É ali onde tudo é solucionado. É ali onde tudo é passado a limpo. É ali na cruz de Cristo, onde o teu pecado ele é liquidado. Ao contemplar e crer na cruz, ao contemplar e crer no sacrifício da cruz, todo o fardo que havia de pecado que havia sobre os seus ombros, ele é lançado no chão, ele é largado no chão. Todo aquele peso da culpa do pecado, ele é anulado, ele é deixado ali no chão. Todo escrito da dívida que havia contra você é cravado na cruz do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Na cruz do Cristo, você vence a morte. Na cruz Jesus enfrentou a tua morte para te dar a vida dele. E é isso que nós precisamos crer. E se nós cremos nisso, nós temos as nossas forças da alma restauradas. Nós temos o nosso vigor espiritual restaurado. E se você ainda não creu, se você passar a crer, assim como o profeta que estava desejoso de morte, assim como o profeta que estava num estado depressivo, num estado de tristeza, você vai poder estar de novo alegre, porque em Cristo você tem vida, e vida plena, e eterna, e abundante. E aí o tema de missões, onde é que entra nessa história? Nós vimos que o tema é: pela vida em Jesus, eu coopero. Vamos repetir? Pela vida em Jesus, eu coopero. Esse é o tema que nós vamos trabalhar esse ano. E ao ler esse tema, meus irmãos, eu o entendo da seguinte forma: pela vida em Jesus, eu coopero. Eu entendo que a terra, ou este mundo, deveria ser uma preparação para o céu. E o céu é o lugar onde os crentes mais se banqueteiam. Sempre quando a Bíblia vai se referir ao céu, ela vai se referir como as bodas do Cordeiro, ela vai se referir na grande mesa do Senhor, ela vai se referir como um lugar de fartura. E é ali onde nós iremos nos assentar à mesa do Senhor. É ali onde nós iremos nos assentar na mesa do Senhor. E aqui na terra, nós cristãos devemos o quê? Caminhar dia e noite com a força do alimento que nós recebemos de Deus, com a força e com o alimento que nós recebemos da palavra de Deus. Portanto, se nós devemos nos alimentar nessa mensagem, e nós devemos nos alimentar das verdades que vêm do Evangelho, nós precisamos entender e precisamos fazer com que o mundo entenda que o mundo precisa ver Cristo em nós, que o país precisa ver Cristo em nós, que o Estado precisa ver Cristo em nós, que a cidade precisa ver Cristo em nós, que o bairro precisa ver Cristo em nós, que a rua onde nós moramos precisa ver Cristo em nós, que a família dentro de casa precisa ver Cristo em nós. Só assim, meus irmãos, você pode dizer: pela vida em Jesus, eu coopero. Porque se não for assim, não adianta ser de outro jeito. Porque se não for assim, quando as pessoas olhem para a nossa vida e não vejam Cristo, não vale a pena. Não vale a pena nada disso. É preciso que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo Jesus. Atos 1, verso 8 diz: sede minhas testemunhas. Eu vou ler o texto. Abra aí Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Precisamos
pregar aonde pudermos pregar. Precisamos contribuir para que a pregação vá aonde nós não podemos chegar. É esse o nosso objetivo. O mundo precisa ver Cristo em nós, mas o mundo precisa ver Cristo também através daquele que nós enviamos, porque foram estes que Deus separou para isso. Não podemos reter com isso os preciosos grãos da verdade do Evangelho. Não podemos segurar as cristalinas gotas da mensagem de Cristo. E muitas vezes, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ofertar, nós fazemos isso. Homens que foram vocacionados por Deus se encontram em cavernas, se encontram deprimidos, se encontram em sofrimento, angustiado, muitos até desejando a morte e muitos até dando cabo da própria vida. E muitas vezes nós ficamos aqui e acolá discutindo coisas que não têm menor interesse com o Evangelho. Nós devemos semear a mensagem do Evangelho. Nós devemos ajudar os plantadores do Evangelho. Nós devemos segurar e alimentar os ceifeiros no campo. Nós devemos fazer isto. E se nós fizermos isto, nós estaremos sim, plenamente cooperando com a vida em Jesus. Porque esses homens, eles abrem mão da sua própria vida para sustentar a mensagem do Evangelho lá na ponta, onde a igreja fisicamente não pode ir. E se você quer cooperar com a vida em Jesus, que você possa orar pela vida desses missionários. Se você cooperar com a vida em Jesus, que você possa se disponibilizar para ir até o campo. Se você tem chamado e tem vocação para isso, e é reconhecido pela igreja para isso também. Mas se você quer cooperar com a vida em Cristo, que você possa ser liberalmente uma pessoa que oferta com amor, com gratidão, sabendo que essa oferta vai chegar lá na ponta e vai fazer com que o Evangelho seja pregado de manhã, de tarde e de noite, e que vidas possam ser alcançadas pela mensagem salvadora do Evangelho. Portanto, meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. Que Deus possa abençoar a tua família. Que Deus possa abençoar a tua vida no nome de Jesus. E que você possa dizer abertamente: eu coopero pela vida em Jesus. Que você possa fazer disso uma missão na sua vida. E que as pessoas vejam Cristo aonde quer que você esteja, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus gestos. E até quando você está passando por dificuldade, que as pessoas possam ver Cristo em você. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.